Olá, Marabá, está começando mais um programa Repórter Cidade, o programa que tem a cara da nossa gente nesta segunda-feira, dia 6 de julho. Trabalhamos bastante no último final de semana para trazer muitas informações para você, telespectador. Temos uma ocorrência registrada nas últimas horas aqui na Folha 16, bairro de Nova Marabá, onde um homem foi morto a pauladas, uma situação de um esfaqueamento, golpes de facão. Tem um senhor que perdeu a vida também lá na Vila Sororó, além de um acidente que aconteceu próximo à ponte que fica ali sobre o rio Itacaiunas, entre outras informações. O Repórter Cidade já está no ar. Vamos começar o programa de hoje falando sobre uma situação extremamente escabrosa que aconteceu no bairro de Nova Marabá, em específico a Folha 16. Onde, após uma discussão, um homem conhecido apenas pelo prenome de Marcelo deu vários golpes de pau de madeira com prego em um outro cidadão que evoluiu a óbito. A situação é realmente complicada, chamou muito a atenção, principalmente da divisão de homicídios. O crime aconteceu por volta das 19 horas e 30 minutos da noite de ontem. Acompanhe. Uma briga com direito a socos e pontapés resultou na morte de Aldenilson Oliveira, 34 anos, por volta das 19 horas e 30 minutos de ontem na Folha 16, bairro de Nova Marabá. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e, segundo informações, o suspeito seria um homem de prenome Marcelo, que apesar das buscas não foi encontrado. O crânio da vítima foi esmagado a pauladas. Na arma improvisada pelo autor do crime, havia vários pregos fincados. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas o assassino está sendo procurado pela polícia. O crime está sob a responsabilidade da Divisão de Homicídios de Marabá. É uma situação realmente triste. A equipe de reportagem do Grupo Livre de Comunicação, Rede TV Marabá, canal 38.1, vai continuar acompanhando esse caso até o final. Já estivemos hoje na Divisão de Homicídios para cobrar maiores informações a respeito dessa situação. Se você viu essa cena, filmou essa cena, mora próximo da situação e tem conhecimento de onde está homiziado esse tal de Marcelo, entre em contato por meio do Disque Denúncia ou do 190. Você não precisa se identificar, você não precisa dar os seus dados pessoais, apenas ajudar a polícia a tirar de circulação uma pessoa má, uma pessoa de má índole, uma pessoa de péssimo caráter, que após uma briga, uma discussão banal, por besteira, acaba tirando a vida do próximo. Segundo informações repassadas para a nossa equipe, é possível que a briga tenha acontecido por conta do uso de drogas, do abuso de drogas. Que a pessoa fica louca, fica doida, pega um pedaço de pau, agride e tira a vida de outra pessoa por besteira. Agora vamos falar sobre outra situação, sobre um acidente que chamou a atenção nas últimas 24 horas, 24 e 48 horas, que é o que aconteceu no final de semana, ali depois da ponte sobre o rio Itacaiunas, sentido Cidade Nova. Um homem estava dirigindo tranquilamente o seu veículo, parou no sinal vermelho, ali naquele sinal da passarela do INSS, quando veio um maluco em alta velocidade em uma motocicleta. Não deu conta de parar, acabou colidindo na traseira do veículo. A mulher que estava na sua garupa, de prenome Luciana, 34 anos de idade, foi arremessada por cerca de 30 metros. O motoqueiro caiu também, mas infelizmente ela levou a pior. Veja. Por volta das 23 horas e 30 minutos de sábado, um grave acidente na BR-230 tirou a vida de uma mulher de 34 anos. Luciana Pereira da Costa estava na garupa de uma moto que colidiu na traseira de um veículo parado no sinal vermelho. A colisão aconteceu em frente ao Centro de Especialidades, depois da ponte sobre o rio Itacaiunas, próximo do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal. O impacto foi tão violento que arremessou tanto Luciana quanto o condutor da moto. Ela teve traumatismo craniano e o piloto está hospitalizado em estado grave. É o que a gente sempre fala aqui no programa Repórter Cidade, o programa que tem a cara da nossa gente, sobre o perigo de beber e dirigir, sobre o perigo de beber e pilotar. Você não arrisca só a sua vida, você arrisca a vida do próximo. Você arrisca a vida de uma criança que poderia estar passando ali próximo daquela passarela, de um idoso que poderia estar transitando por ali.
Mas o cara enche a lata de cachaça, enche a lata de maconha e sai pilotando em alta velocidade. A mulher que estava na garupa dele perdeu a vida. Ele está hospitalizado em estado grave. O veículo que ele colidiu é de um rapaz do estado do Tocantins que estava apenas passando por Marabá. Agora, como é que fica a cabeça do condutor? Meu Deus, uma pessoa evoluiu a óbito, outra está gravemente ferida e simplesmente porque eu respeitei a lei de trânsito, porque eu parei no sinal vermelho. Se ele tivesse passado direto, talvez o motoqueiro não teria colidido com ele. Mas ele fez o certo, parou no sinal vermelho, respeitou as regras de trânsito. Agora, esse maluco que bateu na traseira do carro, que tirou a vida desta moça, ele precisa ser responsabilizado criminalmente. Isso mesmo, quando ele sair do hospital, que a polícia vá até ele, que tire ele de circulação, que responsabilize ele por esse crime. É porque é uma situação realmente complicada. E o mais interessante dessa história é que um cara desse não tem medo simplesmente de nada. Ele vai em alta velocidade, colide com o veículo parado, e o veículo estava parado ali a pouquíssimos metros da Polícia Rodoviária Federal. Nem de blitz o cara tem medo, nem dos agentes da lei ele tem medo. Agora fica aí, uma família internando uma moça, ele gravemente ferido e um condutor do carro altamente traumatizado. Eu vou para um rápido intervalo e volto com maiores informações a respeito do povo Xicrim e outras situações. Não saia daí que nós voltamos depois do intervalo. Segundo bloco, em cima do lance, vamos começar esse bloco falando sobre uma série de matérias que estamos fazendo a respeito do povo Xicrim. Nas últimas horas, nós entrevistamos um pesquisador que ele é da área de economia da Unifespa e também da área de pós-graduação, ele dá aula em pós-graduação de economia na UFPA, Universidade Federal do Pará. E ele passou maiores informações a respeito de uma situação, de um estudo que estamos acompanhando do professor doutor Saboia. Ele que é da UFPA e faz um excelentíssimo trabalho na região e acompanha principalmente as etnias indígenas de Marabá e também da região, como é o caso do povo Xicrim. Veja. Uma pesquisa coordenada pelo professor doutor Reginaldo Saboia da Universidade Federal do Pará em um relatório de monitoramento do rio Cateté na terra indígena Xicrim no período de 2018 a março de 2020, mostra a apuração das ações de pesquisa sobre as condições de saúde de índios contaminados por metais pesados das comunidades indígenas Xicrim, em relação a análises químicas dos rios Cateté e Itacaiunas, que margeiam a etnia. Tanto o projeto Onça-Puma quanto o S11D, em relação aos seus respectivos rios, foram analisados. Segundo o relatório, as margens do rio Cateté estão com essa coloração. As imagens, segundo a pesquisa, mostram um material particulado fino contendo bastante metal oxidado, principalmente ferro. Mas foi detectado também cobre, chumbo e níquel, que podem causar câncer de pele, câncer do colo do útero, problemas renais e diabetes. A coloração do lodo também é diferente. A análise apresentou concentrações de chumbo, cobre e mercúrio. Este professor da Unifespa e UFPA fala sobre a situação. Na verdade, esse problema que eles enfrentam com a mineração é um problema relativamente recente, né? Porque a mina que a gente está se referindo é uma mina que tem um pouco mais de 10 anos. E o grande problema que eles estão enfrentando tem a ver com a contaminação do rio Cateté, que é o rio que banha as aldeias, por minerais que são produzidos e provocados no processo de extração mineral, né? Então, esse talvez seja o grande e o principal problema. Mas, para além desse problema, essas comunidades também enfrentam dificuldades, por exemplo, com as explosões que são causadas pela mina e pelo próprio processo de mineração, que afetam a fauna, a flora. Então, assim, é um conjunto de impactos, digamos, ambientais, que afetam, obviamente, o modo de vida deles, a alimentação, a cultura, enfim, é um conjunto de muitos impactos, mas talvez o principal deles tenha a ver, sim, com a contaminação no rio por metais pesados.
A gente percebe uma série de problemas depois da mineração lá na aldeia. Isso, assim, a gente poderia relatar assim, os principais problemas. O principal problema que chama mais atenção são problemas de saúde e que já se identifica que estão ligados diretamente com a contaminação dos minerais. E isso a gente percebe, por exemplo, com doenças da pele, né, que essas comunidades passaram a enfrentar, e também problemas até como câncer, que já se identifica uma relação com a contaminação, especialmente da alimentação, no caso quando eles se alimentam dos peixes, né, e também do uso do rio para nadar, e, enfim, para todas as práticas culturais que a gente sabe que as comunidades indígenas elas praticam quando elas estão próximas do rio, como é o caso das comunidades xicrins. O que elas pensam, o que elas sentem, essas pessoas, os indígenas lá? É interessante quando a gente faz essa pergunta sobre o que eles sentem, porque o modo de viver indígena é muito diferente do modo de viver não indígena. Mas é claramente, assim, é evidente que mexer com o rio é mexer muito mais só do que a alimentação. É o modo de vida deles que está sendo afetado. Então, há um certo desespero, porque houve um aumento de mortes e aumento de doenças. Então, em um momento inicial, eles não entendiam o que era isso. E no momento em que eles perceberam que era a responsabilidade da mineradora, né, que faz os trabalhos de mineração, um sentimento de revolta muito grande dessas comunidades por essa condição. Lembrando que eles estão ali há muito mais tempo, e se a gente for olhar historicamente, eles são os donos dessa terra, os primeiros donos dessa terra. Então é um misto de medo, de insegurança e também de desespero diante desses efeitos. Uma análise simples e rápida, a gente pode perceber que os problemas começaram depois da mineração? Exatamente, assim. Os principais problemas que essas comunidades enfrentam está relacionado diretamente com a mineração, especialmente depois do início da exploração mineral nas minas que ficam próximas das aldeias, né? A gente percebe que uma reparação econômica ela acontece sempre quando eles entram na justiça apenas, não na contrapartida da Vale. Exato. E além de ser somente quando eles entram, dá para perceber, se a gente dá uma olhada rapidamente nos processos, em que na maioria das vezes a Vale ela tem uma dificuldade de respeitar os compromissos. Mas fica evidente que há sempre, por parte das comunidades indígenas, um esforço muito grande para ter minimamente aquilo que é do seu por direito, que são os acordos que são feitos com mediação do Ministério Público. Então, realmente, assim, não somente quando eles provocam, no caso das comunidades indígenas, solicitam, né, mas até nessas situações, em vários momentos, a mineradora não atende aquilo que é acordado. Houve ausência, no seu ponto de vista, do poder público do município, Estado, SEMA, IBAMA, na hora de aprovar um projeto como o S11D? Sem dúvida que houve, né? A gente sabe que todo projeto de mineração, ela sempre vai ter um grande impacto ambiental. Assim, falar de mineração é falar de grandes impactos ambientais. Não tem como pensar isso separado. Então, como é que a gente faz para reduzir os danos? É assumindo compromissos, tanto com as comunidades que estão próximas do lugar onde vai ser minerado, e também com a comunidade que não está tão próxima, mas que vai ser afetada, às vezes, pelo aumento da população das cidades e tal. Então, precisa-se ter muito cuidado. Obviamente que pela necessidade de explorar esse recurso, porque é muito recurso, então você obviamente vai ter uma maior quantidade de impostos, a maior parte de uma dinâmica econômica que é provocada, leva às vezes, em alguns momentos, o nosso poder público a agir de forma muito mais, como é que eu poderia dizer, precipitada. Então, por exemplo, os estudos ambientais que possibilitam que uma mineradora se instale, eles precisam ser muito rigorosos. E o caso de Brumadinho e de Mariana são exemplos de quando esse rigor não é levado, os riscos que isso pode causar. O perigo maior para a gente é que o rio Itacaíunas passa por lá e está sendo afetado e pode descer para a gente. Exato. Eu acho que esse senso de sociedade, de comunidade, a gente precisa ter. Nesse momento, essas comunidades indígenas que estão mais próximas da mina, elas são mais afetadas. Mas a gente, como comunidade, né, paraense, de modo geral, mas eu acredito que qualquer comunidade que entende a importância da Amazônia brasileira, precisa entender que isso, um momento, chega para nós. Se não através do rio, através de outras formas, como foi o caso, como eu citei, de Mariana e Brumadinho. Apesar das minas aqui serem mais modernas, é importante que a comunidade entenda que a responsabilidade que precisa haver em relação aos povos indígenas se espalha, porque os povos indígenas são parte do povo brasileiro e pode também, com certeza, nos afetar. Impactando o meio ambiente e a etnia xicrim, temos o Projeto Salobo em Marabá, Projeto Onça Puma em Orilândia do Norte e Projeto S11D em Canaã dos Carajás. Professor, se ninguém fizer nada,
O senhor acha que essa comunidade indígena pode desaparecer? Sim, e eu penso isso agora aliando a esse novo cenário que a gente vive, que é da pandemia da Covid-19, que está afetando diretamente também essas comunidades. Se a gente acompanha os dados para essas aldeias, a gente percebe que tem crescido muito o número de casos. Então, eles são duplamente afetados, né? Tem um nível de vulnerabilidade causado por suas próprias condições sociais e econômicas, e esse tipo de pressão afeta muito eles. E sim, corremos o risco de perder uma comunidade histórica, praticamente milenar, aqui no coração da Amazônia, né? Bom, é isso aí. Amanhã teremos mais uma matéria a respeito da situação. Desta vez consultamos um especialista em minérios, em rejeitos, em diques, em bacias, em lençol freático, principalmente especialista em contaminação de rios. Antes de encerrar esse bloco, eu quero falar para você que está precisando de um emprego. A SKNet Telecom tem a oportunidade perfeita para você. A SKNet Telecom seleciona currículos nas vagas de técnico externo. A exigência é ter informática básica, curso de NR10 e NR35. E também vaga no setor interno, com experiência em atendimento ao cliente e cobrança, e ter experiência na área de informática básica. Envie o seu currículo no nosso e-mail, ou entregue na recepção da Rede TV e SKNet Telecom, na folha 19, quadra 17, lote 17. É isso aí, SKNet Telecom, você pode trazer o seu currículo aqui na folha 19, quadra 17, lote 17, em frente ao antigo pátio de retenção do Departamento Municipal de Trânsito Urbano. Entregar na recepção diretamente para a SKNet Telecom, que fica na mesma estrutura. Não sai daí que nós voltamos depois de um intervalo comercial. Terceiro bloco em cima do lance, vamos começar esse bloco falando sobre o trabalho da Polícia Militar e também Polícia Civil no perímetro urbano de Marabá. No último final de semana foi tirado de circulação um conhecido traficante que estava transitando no bairro Jardim União em atitude suspeitíssima. A Polícia Militar viu aquela situação, viu que ele tem várias passagens pela polícia e abordou ele. Com ele estava apenas 2 cabeças de crack, 2 petecas de crack, desta porcaria que acaba atingindo diretamente o seio da família marabaense. Acaba atingindo o jovem, o estudante, o acadêmico, aquela pessoa que está dentro da sala de aula, e esses vagabundos ficam assediando quando eles saem, ali pelas praças, tentando vender essa porcaria para eles. Mas, apesar dele ter apenas 2 petecas de crack, a polícia falou: onde é que você mora? Ele: não, mora aqui próximo, a gente pode acompanhar a tua residência? Ele: sim, claro. Quando chegou lá, encontraram mais drogas. Resultado: foi apresentado na seccional de Polícia Civil da Folha 30 e vai responder pelo artigo 33 do Código Penal Brasileiro, tráfico de drogas. Veja. Nas últimas horas, a Polícia Militar prendeu no bairro Jardim União um homem em atitude suspeita. Ao ser revistado, foi encontrado apenas 2 porções de drogas, mas na residência dele foi encontrado mais. A Polícia Militar realizava um patrulhamento de rotina no bairro Jardim União, quando se depararam com um transeunte em atitude suspeita. Ao ser abordado, ele foi flagrado com 2 porções de crack em seu poder, já prontas para a venda. Ato contínuo, os policiais se dirigiram à residência desse indivíduo e lá flagraram outras 10 porções, também de crack, além de apetrechos utilizados para embalar a droga. Esse indivíduo confessou que comercializava a droga, além de ser também usuário. Em razão da situação flagrancial, ele foi conduzido à seccional de Polícia Civil e autuado em flagrante por tráfico de drogas. O tal do traficante é um cara nojento, é um cara traiçoeiro, é um cara que destrói a família marabaense, que destrói a família do estado do Pará, vendendo essa porcaria para os teus filhos, para os teus netos, para o adolescente, tentando coaptar crianças e adolescentes para venderem. Haja vista que o Estatuto do Menor,
O ECA protege bastante, principalmente os adolescentes. Quando aparece aqui no Repórter Cidade, a gente, por uma questão legal, não podemos mostrar o rosto do adolescente para resguardar a integridade física dele. E o traficante ele faz isso, tenta captar o seu filho. Então fique alerta, se tem algum traficante próximo da sua casa, alguma boca de fumo, você como cidadão tem a obrigação e o dever de acionar a polícia e fazer uma ligação anônima e falar, diz que denúncia, tem um traficante aqui próximo, manda a polícia militar vir aqui ou a polícia civil dar uma batida, porque ele está vendendo essa porcaria para a vizinhança, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Então, denuncie. Agora vamos falar sobre uma outra situação vinda diretamente da Vila Sororó, registrada nas últimas horas, nesse final de semana, onde depois de uma briga banal por besteira, um homem saiu caladinho, foi até a sua residência, pegou um lambedor desse tamanho, um facão, e voltou até a residência da vítima. Chegando lá, ele discutiu mais uma vez com a vítima e desferiu várias panadas de facão e também golpes que ceifaram a vida de um cidadão, de um homem trabalhador. Veja. Um crime macabro foi registrado na zona rural de Marabá, em um acampamento próximo à Vila Sororó. Uma discussão horas antes do crime terminou de forma trágica, tendo a vítima sido morta a golpes de facão. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio em um acampamento na zona rural de Marabá, às proximidades da Vila Sororó. Chegando ao local, os policiais receberam informações apontando a autoria desse crime. Segundo elementos colhidos, o suspeito teria sido visto se retirando do barracão da vítima, em que ela foi encontrada morta, com um facão, além do que vestes manchadas de sangue foram localizadas na residência do suspeito desse crime, que teria tido uma discussão com a vítima momentos antes da agressão. A vítima foi morta a golpe de arma branca, muito provavelmente facão. Em razão desse contexto flagrancial, o suspeito foi conduzido à seccional de polícia civil e autuado em flagrante por homicídio qualificado. Polícia Civil tem um prazo de 10 dias para concluir essa investigação. É uma situação realmente complicada, realmente triste. A vida perdeu o valor. Como é que a pessoa sai de casa, pega um facão para tirar a vida do próximo? Para matar o próximo, com a intenção de matar, de ferir, de desferir golpes contra o próximo. Por sorte, a polícia militar, ela deu uma resposta rápida. O vagabundo foi preso e apresentado aqui na seccional de polícia civil da Folha 30. Foi levado hoje para audiência de custódia, vai descer para o Centro de Triagem Masculino de Marabá e vai pagar pelo seu crime. Esse é artigo 21 do Código Penal Brasileiro. Matar o próximo, assassinar alguém de bem. Se você teve alguma discussão, se a pessoa lhe feriu com palavras ou se ela lesou de alguma forma, procure a polícia. Para que você quer matar o próximo? Para que você quer matar o outro, o seu semelhante? Agora vamos de dica toda especial do Grupo Livre de Comunicação, Rede TV Marabá, canal 38.1, para você que quer a melhor internet de Marabá. Uma internet bacana que está em plena expansão de fibra óptica no município. Veja. É isso aí, SCANET Telecom. Essa foi mais uma edição do Repórter Cidade, o programa que tem a cara da nossa gente. Já estamos trabalhando para amanhã trazer muitas informações para você. Fica um abraço todo especial da nossa equipe para São João do Araguaia, São Domingos do Araguaia, a Vila 1º de Março e principalmente Tupiranga, onde a nossa audiência está chegando lá, está aumentando circunstancialmente. Um bom almoço e uma boa tarde e até amanhã.